não conseguindo emprego, daí eu solicitei o auxílio-doença no INSS, entrei no auxílio-doença, daí eu tive mais algumas manifestações da doença, meu quadro piorou e eu vim a ser aposentado por invalidez. Mas exerço hoje no que nós estamos fazendo. Por quê? Porque para você tocar uma entidade, o pessoal tem que entender que entidade é uma empresa. Você tem que tratar toda e qualquer associação como empresa, porque você tem que ter equilíbrio, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter investimento, você tem que ter captação de recursos, que é uma coisa muito difícil, né? Então eu assumi a federação em 2008 e já fazem 2 anos. Quando eu assumi, nós estávamos com 16 entidades filiadas, hoje nós estamos com 26 e estou recebendo, agora recebi há poucos dias, solicitação de filiação da Associação de Manaus e todo o Nordeste, com exceção de Natal, no Rio Grande do Norte, estão se filiando também. Então, nós estamos conseguindo realmente ter uma aderência nacional. E o seu trabalho é ajudar na divulgação, ajudar na explicação para eventuais pacientes? A federação ela tem como motivação, como missão, fomentar o surgimento de associações de pacientes em vários locais do Brasil, porque é o exercício da cidadania. Nós que somos pacientes temos que buscar o nosso tratamento e através da associação a gente consegue isso mais fácil. Então a federação, ela na verdade, ela tenta passar informações para pacientes, como abrir uma associação e como fomentar essa associação. Em relação aos direitos também do paciente, né? Sim, sem dúvida. Existe todo um conjunto de direitos que esses pacientes com doenças crônicas têm e que a associação contribui muito, direciona para os centros de referência. Exatamente isso. Eu recebi a possibilidade do diagnóstico de esclerose múltipla numa UPA ou num centro de saúde. E aí, o que eu vou procurar? Onde eu vou? Então, eles vão para a internet, encontram a associação e ali estão listados os centros de referência capazes de fazer diagnósticos precisos e de começar o tratamento desses pacientes. E aí, você acha que para a família do paciente, para o próprio paciente, existia esse grupo, essa federação, esse grupo mesmo, facilita? Facilita, porque eu acho que um dos fatores maiores do tratamento é o envolvimento familiar. Porque a família fica normalmente sem rumo, porque ela comete normalmente 2 a 3 mulheres para cada homem. Eu sou sorteado até nisso, né? Então, quando pega a mulher, ou pega quando ela está recém-casada, ou quando ela foi mãe há pouco tempo, então desestrutura o lado da família. Quando pega o homem, então daí perde o provedor. Daí a bagunça é um pouco maior. Então, quando houve comigo, meu filho tinha 14 anos, foi trabalhar. Minha esposa, que nunca trabalhava antes de casar, depois havia parado, voltou a trabalhar. E minha filha, com 10 anos de idade, falou, deixa que eu tomo conta da casa. Então, é uma mudança geral. E a gente tem que aprender a viver com isso. Então, a associação também tem esse papel de trazer a família para o conjunto, fazer as explicações. Então nós temos, na associação que nós temos na nossa cidade, nós temos atendimento de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, mas é uma associação para o paciente e para a família do paciente. E a associação, os remédios são muito caros, o governo fornece? O governo fornece a medicação. Existem 3 momentos do tratamento dessa doença. O tratamento do surto, né, da exacerbação, que você geralmente dá drogas venosas, corticosteroides. Não, isso não é caro. Não são drogas para esse momento da doença, não.
A maioria dos pacientes que têm exacerbação da doença, eles saem do surto com corticosteroide. Se não saírem com essa substância, existem outras que ele vai fazer, então, um tratamento internado, ou com imunoglobulina, ou com imunossupressão, enfim. E tem uma outra fase do tratamento que eu acho que é a mais importante agora, que é o chamado tratamento com drogas modificadoras do curso da doença. Porque antes nós só tínhamos o tratamento da exacerbação da doença. E desde 93 nós temos substâncias que interferem nessa evolução, que são as drogas modificadoras de doença. Isso é fornecido pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias de saúde. De vez em quando falta medicação, isso é um problema. Mas nós estamos dentro da alta complexidade, iguais aos centros europeus, que têm uma medicina socializada e que também distribuem todas as substâncias necessárias de alto custo para doenças crônicas. E isso vem contribuindo desde 93 muito, porque os pacientes não teriam condição de comprar essa medicação e os seguros-saúde também não pagam essa medicação. Como ela não é dada internada, venosa, então eles não têm acesso pelo seguro-saúde. Tem que ser dentro da alta complexidade do Ministério da Saúde, e isso vem sendo feito pelas secretarias de saúde, com eventuais falhas, por conta de uma compra que deixou de ser feita, enfim. Isso nacional? Acontece. O medicamento é nacional? O medicamento não, o medicamento já é nacionalizado, né, aprovado pela Anvisa, já é dispensado. Mas é produzido aqui? A substância não é produzida aqui, ela é importada, mas ela é armazenada aqui. A grande maioria dessas substâncias é armazenada, manipulada aqui. Vocês têm ideia de quantas pessoas tem no Brasil tem a doença? A prevalência é de 15 para 100 mil em estudos feitos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu acho que um outro papel da Associação de Pacientes também é nos dar ideia, né, da quantidade de pacientes no Brasil, né? Quantos pacientes em cada centro de referência ou associação de pacientes nós vamos ter ao final desse estudo, nós não sabemos, mas existem estudos epidemiológicos em andamento para ver a prevalência real. Nós somos um país muito grande, todos os estudos feitos no mundo eram em populações, assim, o ideal de estudo populacional é com 100 mil habitantes, então nós temos 12 milhões de habitantes. E com correntes migratórias, né, internas, fica muito difícil, porque um outro fator importante é o fator ambiental. E se você não tem uma pessoa que nasceu e viveu ali ao longo dos anos, até desenvolver a doença, que veio de uma outra área, que pode ser uma